Então, Apocalipse capítulo 20, nós vamos responder a questão 59, o Rafael vai responder para nós, né? É para completar o versículo, né? Aí, isso vai estar mais ou menos lá no finalzinho, lá no versículo 9. Versículo 9? É. É. Y la primera palabra en español es rodearon. Rodearam, né? Para nós é marcharam. Rodearon Ah, tá. Rodearam é a... Lê o versículo inteiro aí em espanhol. y subieron sobre las anchuras de la tierra, rodearon los campamentos de los santos y la ciudad amada. Então, rodearam, para nós é sitiaram, né? Acampamento dos santos. E a cidade no espanhol está amada e a nossa está querida, né? Então, sitiaram, santos e querida. Ou rodearam, amados, não, rodearam, santos e queridos, né? No espanhol. Aí pode completar como queira que vai dar certo, né? De un predicador que él hacía una comparación, de hecho, del fuego que arde azufre, que día y noche, que la llama no se apaga. Y él pone, por ejemplo, que eso era un basurero cerca de las afueras de la ciudad, que ellos no se pagaba, que consumían, que la basura que ellos consumían en las que echaban ahí. Y eso es lo que él hace referencia a eso. Él ponía como, por ejemplo, eso. No sé si tienen conocimiento de eso. Quando Jesus falou que alguns seriam lançados no fogo, nas trevas eternas, né? Externas, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre, né? Jesus falou sobre isso, né? Você está querendo saber se isso tem a ver com o lago de fogo que a gente está falando aqui? Él hacía referencia con la muerte del rico y Lázaro. Do rico e do Lázaro? O rico e o Lázaro, eles não tinham sido lançados ainda. Aliás, o Lázaro ele ficou na presença de Abraão, né? E vamos dizer, paraíso. E o rico, ele foi para o inferno. Sí, pero él hacía referencia a esa que esa parábola es una historia que Jesús le contó a referencia a los sacerdotes que rodeaban a Jesús. Os sacerdotes que desobedeciam a Jesus, você fala? ¿Sabe que Jesús, en el tiempo de Jesús, él fue perseguido, atacado para agarrarlo en cualquier cosa que no estén de acuerdo Ele foi perseguido pelos que não concordavam com ele, né? Os fariseus, saduceus. Entonces él explica esa parábola del rico y Lázaro y esa parábola le da a entender a ellos eso. A gente precisa olhar o contexto lá, né? Pode fazer essa conexão entre esse texto e essa parábola que ele conta? Acho que é isso que... Sim, porque se uma pessoa... Olha, não tem assim, tem alguma coisa a ver, mas não tudo, porque o lago de fogo é uma segunda etapa, né? Quando ele fala a história do rico e do Lázaro, que aliás a gente nem devia chamar de parábola, porque quando Jesus ia contar uma parábola, ele falava que era uma parábola. Não, porque ele está falando que fala, que algum lugar fala, em referência ao lago de fogo, que tinha um lugar que eles jogavam lá em Jerusalém, que jogavam lixo, as coisas fora. Tem. Direto. Era o vale do Ribeiro Cedron. Era o lixão lá de Jerusalém, era onde ele jogava as coisas. Você falou do Ribeiro de Cedron? Como? Vale de Cedron, você falou? Falou, não. Não, é o lugar que jogava, que ficavam direto. Que nunca se apaga, O Vale de Cedron, Quando Jesus falava, por exemplo, do Lago de Fogo, ou o inferno, na verdade, é um intermediário. É parecido com o que os católicos falam de limbo, né? Mas só que o limbo para os católicos seria o intermediário entre a vida aqui na Terra e o inferno. Então, para nós, assim, nós acreditamos, a Bíblia não fala que existe esse limbo. Talvez em algum lugar ou outro pode dar a entender, por isso que os católicos adotaram essa doutrina. Mas para nós acreditamos o seguinte, que a pessoa vai para o inferno, que é o lugar onde o Lázaro foi. A gente não deveria chamar de parábola, porque quando Jesus contava uma parábola, ele falava: eu vou contar a parábola, né, de tal, tal, tal. Ou aí o escritor lá, o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, eles falavam assim: e Jesus contou uma parábola, tal, tal. Nesse caso do rico e do Lázaro, não diz que é uma parábola. Diz que Jesus contou uma história. Então, provavelmente é uma história verdadeira. Não é uma parábola. É uma coisa que aconteceu mesmo. Existia um homem rico e existia um homem chamado Lázaro. E o rico foi lançado, né,
fala assim que quando eles morreram, né, a moral da história é a seguinte, que o rico vivia lá, né, sua vida regalada, banquetes e, né, todo conforto, e não se importava com Deus. Enquanto que o Lázaro, ele era pobre, né, mendigo, e ele ficava lá na porta da casa do rico e ficava desejando as migalhas, né? Ele ficava esperando as migalhas, o que sobrava lá para ele comer, e ele era cheio de feridas e os cães vinham lamber a ferida dele. Aí quando eles morreram, Jesus conta a história, né? Quando eles morreram, o pobre, o Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E então a gente subentende que ele foi para o paraíso. E o rico fala que morreu e foi sepultado. Só isso, né? Ou seja, ele morreu e foi para o Sheol. Sheol ou Hades, não. É Hades. Sheol é em hebraico, né? E Hades é em grego, né? Aí ele, parece que tem um outro nome além do Hades. Gehenna, acho que é Gehenna que é mais apropriado. Ele foi para o Gehenna, né? Aí a gente subentende que ele foi para o inferno, né? Porque tanto que Jesus fala, e lá, né, estando o Lázaro no seio de Abraão, no colo de Abraão, né, junto com Abraão Sí, lá. yo entiendo ese punto, pero lo que no entiendo es que, ajá, como el rico, hay un intervalo donde el rico le dice, bueno, pero anda y dile a mis hermanos, manda que tengo 5 hermanos ya, que después de la muerte tiene... Que o rico fala para Jesus, né, depois de toda aquela história que Jesus conta, que ele queria que o Lázaro fosse lá, molhasse a boca dele, que ele estava em sofrimento. Aí o Abraão falou para ele, você não pode passar para o lado de cá e o Lázaro não pode passar para o lado daí. Mas eles podiam se comunicar. E aí o rico falou, então manda que alguém vai lá e avise meu, porque eu tenho 5 irmãos, que ainda, acho que é 5, né? Que ainda não morreram. Manda o Lázaro ir lá, ou alguém ir lá e avisar eles que se eles não tomarem cuidado, e fizerem como eu fiz, eles vão vir para esse lugar, para eles não virem para cá, para eles não sofrerem, né? Aí o Abraão falou, não dá, não tem como, né? Porque se eles não ouvirem, já tem os profetas, né? Ou seja, já tem a Bíblia, já tem as Escrituras. Aí ele falou, não, senhor, mas se alguém for lá e avisar eles vão ouvir. Ele falou, se eles não ouvirem a lei e os profetas, ou seja, se eles não escutarem o que está escrito na Bíblia, então não adianta, mesmo que alguém vá até os mortos, mesmo que alguém ressuscite e vai lá e fala para eles não vão acreditar. Então, quando ele fala isso, a gente costuma dizer de uma maneira sutil, né, sutilmente, ele está falando dele mesmo, de Jesus mesmo. Porque Jesus ia fazer isso, né? Jesus ia morrer e ressuscitar. Então, mesmo que alguém morresse e ressuscitasse, eles não iam acreditar. Ou seja, né, ele falou de uma coisa que não adianta, eles têm que ver as Escrituras. E hoje é a mesma coisa, né? Mesmo que alguém morreu e ressuscitou de verdade, Jesus, né? É o único que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje, né? Tem, por exemplo, Lázaro, o outro Lázaro, né? Que era irmão da Marta e Maria, ele também ressuscitou, mas depois morreu, né? Ele ressuscitou não como Jesus. Jesus ressuscitou para a vida eterna. Então, se você quer saber, se a sua pergunta é, por exemplo, se isso tem relação com o lago de fogo, não. Porque isso ainda não é o lago de fogo. O lago de fogo é o último destino daqueles que estão no inferno. O inferno seria intermediário. E o paraíso também é intermediário. E quando, depois do julgamento do grande trono branco, aí sim, os que não estiverem escritos no livro da vida vão para o lago de fogo, aí é definitivo. E o inferno também a Bíblia não fala que alguém vai sair do inferno e ir para o paraíso. Não tem como, é como Abraão falou para ele. A sua chance você já teve, agora não tem mais. Y él explica ahí, en esa parábola, él lo pone como una parábola, ¿verdad? Él explica ahí que en ese tiempo los ricos no creían en Jesús, tenían su amor en su riqueza, ¿me entiendes? Que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus, quando aquele jovem él pergunta. explica en esa parábola y él dice que eso es una historia que estaba ahí en unos libros del escrito antiguo que los escribas y los fariseos tenían conocimiento de eso y entonces le pone, por ejemplo, al rico, a Lázaro, y él va explicando todo eso ahí. Yo vi ese video sobre la explicación de que él dice, y él también explica eso, que al comienzo no dice una parábola, ¿no? Esto era una historia, pero es una parábola porque él está hablando alrededor de él, porque Jesús era muy atacado por eso. Por ejemplo, cuando habla sobre el divorcio,
hay partes antes de llegar a ese versículo, dicen que ellos buscaban, los escribas y los fariseos buscaban cómo acechar a Jesús. Entonces le preguntaron sobre el divorcio. Entonces Jesús nunca niega eso. ¿Sí? Eles perguntaram sobre o divórcio porque eles queriam pegar Jesus em Ah. alguma falha para depois acusar, né? Entonces esa palabra del rico y Lázaro, él lo pone como una parábola. Pero dice, tiene que ser una parábola porque él estaba refiriendo alrededor de la multitud que lo rodeaban a él. Es como algo así de que aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. O sea, porque fueron, no, vamos a llevársela a él para ver qué él dice. Uhum. Então eles sempre estavam fazendo isso, né? Querendo pegar Jesus em alguma coisa. Falaram daquela mulher que foi presa em adultério, né? Foi pega em adultério, se devia apedrejá-la ou não, porque estava escrito na lei. E falaram sobre o divórcio, se era certo ou não. Aí Jesus, ele falou que o certo é não divorciar, né? Que quando se casam, se tornam uma só carne, então o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu o divórcio, né? Então, quer dizer, não pode. Se quer saber se é certo ou se é errado, não tem dúvida, é errado. Divórcio é pecado, não tem dúvida sobre isso. Agora, Deus tolera? Por causa da dureza do coração do homem, Deus tem tolerado isso. E não só o divórcio, né? Eles perguntaram sobre o divórcio, mas quanta coisa Deus não tem tolerado, ele sabe que é pecado, continua fazendo, porque é como se fosse uma coisa que está tão ligada ainda, não consegue arrancar isso. E a gente continua praticando esse pecado, mas Deus tolera por causa da dureza do nosso coração. Não fala que será ligado no céu, será na terra. Ligado na terra, será ligado no céu. Você quer a lei dos homens e a divórcio? Quando Jesus fala, Que a morte separe, né? o contexto onde Jesus fala isso, ele está dizendo para Pedro, ele fala, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, ele fala, então, eu digo que você é Pedro. Aí, né, fala que, aí que ele dá o apelido, né, dele de Pedro, que fala é um pedregulho, né, e a pedra, que era Jesus, né, que ia ser edificada a igreja, e ele falava assim, eu vou te dar a chave do reino dos céus. E aí, nesse momento ele fala de Pedro, mas em outro momento ele fala da igreja. Acho que no mesmo contexto ele fala da igreja. Eu vou dar para a igreja a chave do reino dos céus, né? E tudo que a igreja ligar no céu vai ser ligado na terra. Tudo que a igreja desligar no céu vai ser desligado na terra. Esse que é o contexto, né? Então, se a igreja... do que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que tudo que a igreja permitir é permitido? Ou tudo que a igreja perdoar é perdoado? Não é bem assim, né? Porque a chave... Quando ele fala sobre chave, ele está querendo coisa para abrir alguma coisa ou para fechar alguma coisa, né? Então, ele pode estar se referindo, a gente não sabe exatamente, né? Jesus deixa meio no ar, né? Mas eu acho que ele está se referindo ao Evangelho, porque a igreja é a responsável por evangelizar. Então, a igreja que traz o homem e leva até Jesus. Nesse sentido, ela tem a chave do reino dos céus. Não que a igreja tenha autoridade para dizer, você vai para o inferno, né? Porque você fez isso. Coisa. A igreja não tem autoridade para isso, só quem tem autoridade é Deus, né? Mas a igreja tem autoridade para evangelizar e dizer, se você não se arrepender, você vai para o inferno, né? Então, isso é verdade porque está escrito na palavra de Deus. Deixa o Rafael falar a pergunta dele. Ahora, cuando Jesús está crucificado y los ladrones cerca de ellos, cuando Jesús le dice al ladrón, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Cómo es esa parte ahí que no entiendo? Paraíso sí, Jesús todavía estaba aquí en la tierra. O paraíso era o lugar que Lázaro estava, junto com Abraão e os outros que morreram e creram. Pero Jesús le dice al ladrón que está al lado de él, de cierto conmigo estarás hoy en el paraíso. Ahora mi pregunta es, si Jesús todavía estaba en la tierra, ¿dónde estaba el paraíso? ¿Cómo entiendo esa parte? ¿No? Jesus ia estar no paraíso também. Assim como o Abraão estava, assim como Lázaro estava, o ladrão ia estar com Jesus no paraíso, naquela mesma noite. Ele falou, hoje, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Lembra da onipresença dele. Hã? A onipresença de Deus. Presença de Deus. Onipresença. ¿Cómo fala? A onipresença de Deus. Mas só que Jesus, em corpo, eu digo, como ser humano, ele estaria no paraíso. E com o corpo que ele, né, recebeu, assim como Lázaro, assim como Abraão, assim como outros, né? Davi devia estar lá, todo mundo devia estar lá, né? Todos os santos que morreram. Esse é o paraíso. Aí, Não é o estado final do ser humano que Tanto é que- crê em Deus, né? O tanto é que estado ele- final é o estado eterno
depois do trono branco. Tanto é que ele fala, aí, a igreja não é essa igreja feita por mãos. Onde, lá no paraíso, onde eu estarei, ali estarei, chamará minha casa de oração. Então, se ele estiver aqui, reunir, todo mundo vai, se for lá... A minha for casa lá, será chamada será casa lá. de oração Não para vai todos os ter. povos, né? Então, onde eu estarei, ali vai ser chamada casa de oração para todos os povos. Então, não vai ter por mãos humanas. Por É isso como que ele tá- fala, né? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas Isso. em meu nome, eu estou no meio deles. Por isso que Então não é o templo em si, né? Construção, mas são as pessoas, né? são as pessoas. Isso. Então vamos continuar? É a 60, né? Agora? 60 é para completar, é a Rosanice que vai completar para nós. O diabo, sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde yace escravizado não só a besta, como também o falso Isso. Então aí as palavras são sedutor, né? Fogo e besta e falso, né? Então aí chegou a vez do diabo, né? O diabo ganhou aí uma extensão de 1000 anos, né? Antes dele ser lançado no Lago de Fogo. Primeiro foi a besta e o falso profeta, né? Que foram lançados. Esses já foram logo lá no Lago de Fogo. Lago de Fogo e enxofre. Esse que é o destino eterno final, né? Não é o inferno. Como é que fala el lago ese mago? Es que, Lago que queima, não, lago é que de você- fogo e É enxofre. que você está falando que é isso que Ah, sim, é. Como que é isso? Quando Jesus ensinava sobre o inferno ou sobre o lago de fogo, ele falava, a gente fica imaginando, vamos supor, ele está lá no templo em Jerusalém, ensinando, ele ensinava geralmente no templo. De lá do templo, eles conseguiam ver o Vale de Cedron. Se você assistir a esses canais que falam sobre Israel, que mostram, você vai ver direitinho. Então você está lá no templo, você consegue ter a visão lá do vale, né? Era onde passava um ribeiro de Cedron. Ali era o lixão. Lá, tudo que eles jogavam de lixo, eles jogavam para ser queimado ali. É isso que ele estava comentando. E o fogo nunca se apagava ali, porque estava sempre com fogo aceso, porque as pessoas jogavam lixo lá e tacavam fogo. E lá também, nesse Vale do Cedron, foi onde eles construíram os templos daqueles Moloque, aqueles deuses que eles queimavam crianças ali, né? Queimavam criancinhas ali. es igual que los cementerios, también estaban en las entradas. Cemitério, tinha um cemitério que foi na encosta do outro lado do Nas entradas, ribeiro, nas entradas na da encosta cidade. ali, eles fizeram um cemitério. Então, era um lugar que ninguém queria estar ali, né? Era um lugar de trevas, era um lugar um lugar que era desagradável, né? Mas as pessoas iam lá para jogar o lixo. Então, quando Jesus falava e ensinava, ele podia estar apontando lá para, né? Você vai ser lançado no lago de fogo. Então, é como se estivesse falando, você vai ser o lixo, né? Você vai ser, lá o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Toda vez que você for lá, vai ter vermes, porque eles jogavam o quê? Animais mortos, né? Tinha lá o cemitério, que as pessoas morriam, o verme, né? Os vermes proliferavam ali, né? Deve ser um lugar muito fértil, né? Para se plantar. Mas é um cemitério, né? ¿Cómo se le puede llamar eso de Rico y Lázaro? ¿Una parábola, una historia o qué se le puede decir? O Vale do Cedron? Que una parábola. Rico e Lázaro não é uma palavra, não é uma parábola, pelo menos não é dito que é uma parábola. Se não fala que é uma parábola, então a gente entende que é uma história verdadeira. Que o Lázaro realmente existiu, que o rico realmente existiu, ele está contando uma história de 2 pessoas comuns, né? Mas que existiram. E que isso aconteceu, essa história aconteceu dessa conversa que eles tiveram lá no inferno e no paraíso. Então, a gente entende que, vamos supor, se eu morrer hoje, ainda não é o tempo da segunda ressurreição, eu vou para o paraíso. Eu espero que eu vou para o paraíso, né? Que eu aceitei Jesus. E quem morreu e não aceitou a Cristo, ele vai para o inferno. E lá vai ser muito triste, né? Você poder ver a pessoa lá sofrendo, né? Como o Lázaro estava sofrendo, e o Lázaro, por outro lado, sofrendo ali, mas vendo as pessoas em paz, e, né? Só tendo alegria do outro lado, mas um não pode passar para o outro lado. Tem um abismo no meio deles. Hã? Não, você fez confusão. Você falou Lázaro. Você fez confusão com O Lázaro sofrendo no inferno, o rico que sofria no inferno. E o Lázaro estava no paraíso, né? Agora é a 61. A 61 é a Cleusa, né? Que vai responder. É para responder a pergunta, né? Quanto tempo serão atormentados
dia e noite e foram lançados dentro do lago de fogo? Depois essa resposta, não sei se é pelos séculos dos séculos. Isso, pelos séculos dos séculos. Então, esse é o tempo, né? Séculos dos séculos. Quando fala séculos dos séculos, geralmente ele está dizendo eternidade, eternamente, não vai acabar nunca, né? Séculos dos séculos. Então, quem for lançado no lago de fogo vai ficar lá eternamente. Aí a 62 é a Vilma que vai responder, para completar. O Júlio que vai responder a 62. Vindo o grande trono, aquele que nele se assenta, fugirá terra e céu, eles não se achar lugar na terra. Não, Vai direito. no lugar. Para eles. Então fugiram, as palavras, né? Fugiram e fugiram de novo. Não, é isso? Não, é branco, desculpa, eu errei. A primeira palavra é branco, depois lugar e depois fugiram, né? Então ele viu um grande trono branco e aqui nele se assenta. Então a gente sabe que quem está sentado no trono branco é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, né? Ele está sentado nesse trono branco e da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então é interessante, hoje existe aquela teoria que alguns ainda sustentam, mas se formos ver assim no rigor científico, não tem como sustentar mais essa teoria, é a teoria do Big Bang. Vocês já ouviram falar da teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é uma teoria da criação da Terra. Então, pessoas que não acreditam que a Bíblia narra a criação, né, que existia um Criador que criou como narra na Bíblia, mas eles preferem criar teorias, né, baseada, é claro, nas observações que eles fizeram. Então, essas pessoas elaboraram uma teoria, ficou muito famosa, e muitos adotam até hoje, né, que é a teoria do Big Bang, que o mundo nasceu de uma explosão. Big Bang em inglês quer dizer grande explosão, grande boom, né, grande explosão. Então, que o universo, então, né, surgiu assim de uma explosão e foi. Por quê? Por que eles falam isso? Assim, uma das bases de ter essa teoria é que o universo ele está em movimento. E ele está no movimento sempre expandindo, né? Então, eles falaram, bom, então deve ter havido uma grande explosão lá no começo, né, que foi isso. E aí, né, segundo a teoria, foi então, os átomos foram se formando, se juntando, aí começou a aparecer vida, primeiro bactéria, depois, né, foi crescendo. Tem muito sentido no que eles falam, porque não é uma coisa assim vazia. Eles falam isso baseado na observação, mas só que para que fosse comprovada, né, a teoria, para uma teoria ser comprovada, tem que ter prova. Se não tem prova, não é comprovada, né? E a prova ainda não existe. Mas existem muitas provas ao contrário. Agora, por exemplo, com o professor Adalto falava sobre isso, que agora que existe esses como fala? Telescópios? Não. Telescópio. Esses que ficam no espaço lá, os Satélite. os satélites, aqueles observadores lá. Observatório. Hã? O Hubble, tem o James Webb. O que eles são? Telescópios? Esqueci o nome técnico que eles usam lá, mas ele fica observando. Telescópios, né? Eles estão lá no espaço. O James Webb é o mais recente, né? E que ele tem as fotos mais interessantes e mais longe, né? Então, o James Webb ele conseguiu captar imagens de estrelas se não me engano, quase 7 bilhões de anos-luz. Conseguiu captar imagens de estrelas e de planetas, né? Corpos celestes, né? De quase 7 bilhões de anos-luz. E esses quase 7 bilhões ou quase 14 bilhões de anos-luz, que se não me engano, é essa a teoria do Big Bang, que é 14 bilhões ou 15 bilhões de anos atrás, né, que teve essa explosão. Então, o que em mãos? Eles têm uma possibilidade de provar a teoria do Big Bang, né? Porque isso é ter uma teoria, mas para ser provada, né, eles precisam das provas. Então, o James Webb poderia provar, porque ele está vendo o que aconteceu. Se ele consegue ele consegue observar uma coisa que aconteceu, é uma coisa que está a uma distância de 14 bilhões, estou arredondando, tá?
14 bilhões de anos-luz significa o quê? Que aquilo que ele está vendo demorou 14 bilhões de anos para chegar até ele, certo? Então ele está vendo uma coisa que aconteceu há 14 bilhões de anos. O que deveria estar acontecendo há 14 bilhões de anos? O Big Bang, né? Ou o Big Bang, ou então o começo, né, daquilo que foi o resultado do Big Bang. E o que seria, segundo a teoria do Big Bang, como que foi se formando? Bom, as estrelas foram se formando, depois foram amadurecendo, e conforme vão amadurecendo, elas vão criando lá substâncias, né, e tal. O Sol, por exemplo, é uma estrela que já está amadurecida, né? Mas no começo o Sol era como lá no começo do Big Bang. Então, ela não nasce do jeito que ela é. É assim que é a teoria, certo? Então, mas o que eles viram? O que o James Webb viu? As fotos que eles tiraram e a análise que eles falam que analisam a cor. Pela cor, eles podem saber os gases que existiam lá. Pelos gases que existiam lá, eles podem saber os elementos que existiam. E o que eles observaram? Há quase 14 bilhões de anos-luz na frente. Eles observaram estrelas maduras. Então, fica inconsistente, não tem como sustentar essa teoria do Big Bang. Por quê? Pela teoria do Big Bang, as estrelas teriam que ser infantis, teriam que ser estrelas recém-nascidas, né? E então os gases que existiam lá, os elementos que existiam lá, tinham que ser aqueles elementos básicos que depois eles iam se transformando, né? Até chegar como o Sol, por exemplo. Mas o que eles viram são estrelas maduras. Então essa teoria cai por água abaixo. Mas ainda assim muita gente é teimoso e quer acreditar ainda, né? Cientistas, às vezes, sabendo a verdade, eles procuram, não, mas agora nós vamos ter que, sei lá, qual é o pensamento deles, mas eles não querem acreditar. Eles querem achar um jeito de desacreditar a Bíblia, né? Mas, por outro lado, o James Webb está provando que a Bíblia está certa. Existe uma prova científica agora de que a Bíblia, né, pelo menos, sustenta bem o que diz na Bíblia. O que diz na Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Aí vai falando que Deus... E tudo que Deus criou, ele criou já perfeito. Ele criou o Adão, e ele criou já um ser humano adulto. Ele criou uma mulher, que é a Eva, e ele fala que os dois são um só, porque na verdade a Eva foi tirada da costela de Adão. Então é uma pessoa só que Deus dividiu em dois, né? Então ele fala, Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Diz que ele criou já adulto. Ele criou os animais já, do jeito que são, adultos. Ele já criou todas as coisas, os peixes, né, as bactérias, tudo que existe, as plantas, né? E aí, quando nasceu o primeiro ser humano, que foi reproduzido, né, por Adão e Eva, ele nasceu um bebezinho, né? Ele nasceu na barriga dela, ele foi se formando e tal, e aí ele tinha que crescer e se tornar adulto. Mas o Adão e a Eva não, já foram criados adultos. Então, é isso que a Bíblia diz. Então, é muito mais fácil, é muito mais crível, né? É muito mais fácil de acreditar no que a Bíblia diz do que na teoria do Big Bang. E aqui esse versículo é importante por causa disso, porque ele fala, aquele que está sentado no trono branco, é o versículo 11, Apocalipse 20, versículo 11. Aquele que está sentado no trono branco, da sua presença fugiram os céus e a terra. Então, se o Big Bang existiu, esse Big Bang é o próprio Deus. Na presença dele, fugiram os céus e a terra, né? Então, essa expansão do universo, ela está fugindo do Criador. E aqui diz, né, que não vai se achar lugar para eles, porque Deus vai criar novos céus e nova terra. Então, só uma coisa interessante aí, né, para a gente observar. Os cientistas ainda acreditam que não foi Deus que criou. Então tem muitos que ainda teimam, né, nisso. Também tem cientistas que falam, não, mas Jesus tem 2000 anos. Isso não bate, né? Eles falam, até pessoas gregas. E quando eles cavam lá no Egito, esse lugar todo ali, acham ossos de pessoas, que já existia. Como que vocês acreditam em Jesus? Por que é isso aqui? Cientista, hoje eu vi um documentário que falava disso. Né? Então, eles colocam muitos querendo desacreditar, né, a Bíblia. Algo aquí. Por ejemplo, cuando comienzo de la Biblia, en el capítulo 1 al 2, que aconteció que la Biblia dice que se volvió vacía y desordenada. ¿Cuántos años transcurrieron del 1 al 2?
Diz que a terra era desordenada quando foi criada, é Sí, isso? al principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Ah, Y en el 2 dice que estaba vacía y desordenada. Del 1 al 2, ¿cuántos años pasaron? do versículo 1 ao 2, quantos anos passaram? Que aconteció O dia que você se volvió descobrir, você me desordenada. fala, porque eu quero saber também. A Bíblia não diz, né? Mas aí existem teorias, né? Ahí tuvo que haber algo Existem que- teorias. Agora é o seguinte, nos séculos passados, geralmente, principalmente no século XV, no século XVI em diante, mais ou menos, que começou a aparecer essas teorias, né? Mas século XIX foi o principal, né? Ano 1800 e pouco, né? Começou a criar essas teorias da evolução. Eles chamam de iluminismo, né? Que os homens começaram a se iluminar. Não, a Bíblia seria trevas, né? Por causa do trauma que eles tiveram com a má gestão da igreja, né? Daqueles tempos e tal. Eles queriam, né? Alguns, né? Desacreditaram totalmente da Bíblia e falaram, não, o Big Bang está certo, existe a evolução, não foi Deus, né, e tal. Agora outros, né, que eram mais crentes, mais cristãos, eles ficaram em cima do muro. Né? Uns rejeitaram totalmente, até queriam queimar vivos, né, aqueles que falavam essas coisas. Outros ficaram em cima do muro, falaram, não, peraí, mas e se existe uma verdade no que a ciência está falando e a gente pode conciliar isso com a Bíblia. Então, uma das maneiras de conciliar é isso que você está dizendo. O que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis? Né? Quanto tempo se passou? Como você não sabe, eu sei, ninguém sabe, porque a Bíblia não diz, né? Pelo que está lá, parece que foi imediato, né? Mas a gente sabe que a gente está acostumado que na Bíblia nem sempre as coisas são assim. No es la batalla del enemigo que quería ser como Dios. Agora, Isso é o que então, eu me imagino. isso é a batalha de um inimigo que queria ser como Deus, que seria o que conta lá em Ezequiel 28, né? Do arcanjo, o anjo de luz, né? Que foi chamado de Satanás e tal. Pode ter acontecido nesse período. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, o que esses que estavam em cima do muro, no século XIX, o que eles tentaram fazer? Vamos conciliar as duas coisas? Vamos conciliar a ciência e a Bíblia? Então, de repente, a Bíblia está certa, mas a ciência também está certa. Então, pode ter acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2, de ter passado milhões e bilhões de anos, certo? Porque Deus criou a terra e depois estava desordenada, como diz no espanhol, ou na nossa tradução, a terra estava sem forma e vazia, é a teoria do caos, né? Que, né, havia um caos. E aí, demorou todo esse tempo para Deus, então, começar lá a criar as bactérias, para depois, né? E aconteceu tudo aquilo que a ciência diz, né? Que principalmente aquele que escreveu lá A Origem das Espécies, é o Darwin, né? Que o Darwin falou, né? Então vamos conciliar o Darwin com a Bíblia. Então muita gente tem essa teoria, né? E surge essa dúvida. O que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? Aí você acredita no que você quiser. Eu prefiro acreditar que foi imediato. Por que Deus faria isso? Por que Deus, sendo tão poderoso, podendo criar, como diz lá em Hebreus, né? Que do nada, né? Ele criou a palavra, criou as coisas que existem das coisas que não existiam, né? Se ele pode fazer isso, por que ele faria, né? Por que ele esperaria 14 bilhões de anos? Ia começar lá, né, coisa para fazer. Não, é muito mais fácil ele já deixar pronto, né? Já entregou o ser humano perfeito, né? Como corpo adulto, a mulher corpo adulto, toda a terra corpo adulto. Ustedes dirán, hermano, eso sí pregunta. Porque, por ejemplo, cuando él pone a Adán en el huerto del Edén para que lo abrace, ¿lo protegiera de quién? Como que é? Pergunta de novo. Es que él forma al hombre del polvo de la tierra y lo pone en el huerto del Edén. Ele pôs o espírito de vida. No, ajá, el hombre entonces lo pone en el huerto del Edén para que... Ele pôs no jardim do Éden. Ajá, Horto, jardim. para que lo cuidase y lo labrase. ¿De Cuidasse e labrasse o jardim. Ajá, ¿de quién quería? La Biblia no registra que había un ataque contra el Edén. No deja algo que podemos definir, que había alguien que quería atacar el Edén. ¿Quién quería atacar el Edén? ¿Por qué tenía que proteger el Edén? Assim, Proteger o jardim, por cuidar do jardim, queria proteger. Cuidar, eu acho que é no sentido de cultivar. Inclusive, em algumas traduções está cultivar. sim,
assim, quando fala cuidar, não necessariamente de proteção, mas de preservação. Eu preservo um local porque foi uma ordem de Deus. Deus tinha dado e falou, ó, tá vendo esses animais aí? Dá o nome e cuida. Dá o nome e não necessariamente protege, mas preserva. É interessante esse ponto que trouxe também, porque às vezes a gente quer trazer uma ideia que não está ali no texto. A gente pode pensar que existem várias teorias, e não é à toa que o cristianismo ele se divide em vertentes. Por exemplo, igrejas são divididas em vários temas, em batista, em bíblica, de fato. Mas o que é importante a gente lembrar é que existe uma soberania divina. Essa soberania, nós estamos submetidos a ela. Então, o que eu não sei, eu não questiono a Deus, porque eu não tenho essa autoridade para questionar a Deus. Perguntar para o oleiro se ele pode, por que ele me fez assim? Não. Se o Senhor me fez assim, então amém, glória a Deus, e eu vou continuar servindo a Ele. Não que exista a gente é totalmente submissa a Deus e abaixa a cabeça e ponto, mas por amor a Ele, eu faço o que Ele manda, e só aquilo que Ele manda. A minha interpretação da Bíblia vem por Ele, e não porque eu quero explicá-lo, mas é porque Ele quer falar comigo. Então, o jeito que eu interpreto a Bíblia tem que vir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele questiona a minha vida e como eu posso aplicar isso. Ele não questiona, o Espírito Santo nunca vai questionar a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ele vai questionar os meus atos, ele vai questionar a minha vida. Ele vai falar, você está vivendo da forma como que a Bíblia está dizendo? Léo, naquele dia que você mentiu, você deveria ter mentido. Aquele dia que você fez aquilo. Isso é o que o Espírito Santo vai trazer para mim. Não que ele vai questionar a Deus. Porque o Espírito Santo não questiona a Deus. Todo questionamento ele vem do nosso próprio coração. Exatamente. Né? E o que provém do nosso coração? Mas desígnios, ironias e maledicências. É isso que vai falar em outro texto. Acho que quando os discípulos eles estão comendo com a mão e aí os fariseus... O mal é o que sai da boca, né? É o que sai da boca do homem. Porque do coração que procedem, né? Homicídios e tudo que, né? Tudo que é ruim. Preservar, eles ainda pecaram, né? Porque eles desobedeceram, né? Além de não fazer o que ele... Além de não preservar, ainda pecou, né? Aí foi onde que Deus disse, vai, come e bebe do seu suor. Vai... Então, quando Deus mandou Adão e Eva cuidarem do jardim, era nesse sentido de que tem que cultivar. Por exemplo, a uva, tem um pé de uva lá na chácara, né? E tem um amigo morando lá agora, na chácara. Aí ele pediu permissão para ele podar, né, a uva. Porque ele falou, isso aí está há anos, mais de 10 anos lá e nunca deu fruto. De vez em quando, uma vez lá, outra deu um cachinho de uva lá, né? Deixa eu só te dar uma ideia. A uva ela deve ser podada sempre no mês de agosto, para poder produzir bastante. Então, ele disse que entende, né? Ele disse que vai podar ela para mim, né? E prometeu que vai dar fruto, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas se eu ficar tempo suficiente, eu vou podar. Então é isso, né? Ele tinha que cuidar do jardim, podar, né? Fazer essas coisas. Não no sentido de proteger contra alguma coisa externa, porque não tinha, né? Outros seres humanos. Geralmente são seres humanos que vão lá para roubar, né? E não precisava se preocupar do leão comer a ovelha, porque o leão comia capim, né? Ele não comia carne, né? Naquele tempo. Depois é que passou a ser diferente, né? Depois do primeiro pecado. Então, de fato, essas coisas, por exemplo, quanto tempo demorou, quanto tempo que Adão e Eva viveram até ter o primeiro filho? Quanto tempo demorou até eles pecarem? A gente não sabe. Isso pode ter durado anos, 1000 anos, 2000 anos. Pode sim, né? Como que aconteceu? Quando que aconteceu a rebelião de Satanás contra Deus, né? Que Satanás era um anjo da guarda, um querubim da guarda, ele era como se fosse um general, chefe de todos os anjos, e ele se rebelou, quis ser como Deus. Quando que aconteceu isso? Pode ter sido antes da criação da terra e do céu, né? Pode ter sido entre o versículo 1 e o versículo 2, como você questionou, né? A gente não sabe, mas, né? Um dia, quando a gente estiver no céu, é que nem aquela música que a gente canta, né? Eu vou querer chegar lá perto de Jesus e conversar, né? Vou querer falar com Timóteo, vou querer falar com Jesus, com Paulo, né? Mas eu quero falar mesmo com Jesus, né? E fazer um monte de perguntas. É complicado essas coisas, porque existem civilizações, pessoas, povos que viveram e foram extintos, né? A gente não sabe o teor, como viviam e tal. Então, mas essas escavações, elas confirmam as histórias da Bíblia, porque são de 6.000 anos, 7.000 anos, que é a idade mais ou menos que a Bíblia
Se a gente for pegar a cronologia da Bíblia, seria isso, né? Agora, quando eles falam assim, eu achei um fóssil de 2 milhões de anos. Como que eles calculam isso? O professor Adalto sempre explicava também, né? Como que eles calculam isso? Por que eles falam que dá milhões ou bilhões de anos? Porque a teoria deles é que, vamos supor, morreu um animal, ficou lá na Terra, né? Aí esse animal, aí ele ficou lá na Terra, aí vai formando poeira em cima dele, vai formando aquelas camadas de poeira, Então, pela profundidade que eles acharam, ou pelo extrato que eles acharam, o lugar que eles acharam, é a partir dali que eles calculam a idade. Então, falou, bom, pelos meus cálculos, né, essa poeirinha vindo aqui, depois a poeirinha vindo aí, até chegar onde está, demorou milhões de anos, centenas de milhões de anos. Mas o que eles não consideram é que houve o dilúvio. Se houve o dilúvio, como a Bíblia diz que houve, essa acumulação de camadas aí, ela foi praticamente instantânea. Ele fala assim, é como você pegar um copo, encher de terra, encher de água e sacudir, né? A terra vai ficar toda misturada ali. Você derrama, ela vai se assentando. O que é mais pesado vai ficando mais profundo, o que é mais leve vai ficando mais em cima, né? Então isso é praticamente instantâneo. Agora, se você pegar um copo, deixa um copo aqui, eu vou deixar esse copo aqui parado milhões de anos, centenas de milhões de anos. A poeira vai assentando, vai demorar tudo isso. Mas se eu pegar encher de terra e colocar água, é na hora. Então é mais ou menos isso, é por causa disso que tem essas discrepâncias, né? Por causa que eles não acreditam no dilúvio, eles não acreditam na Bíblia. Eles não acreditam que houve um dilúvio universal. Se houve um dilúvio, então essas contas que eles fazem aqui das centenas de milhões de anos, na verdade seriam 6 mil anos, 7 mil anos no máximo, que é o que eles acabam descobrindo quando eles acham essas civilizações aí. Eles nunca acharam uma civilização de centenas de milhões de anos. Sempre 6 mil anos, 7 mil anos, que condiz com o que a Bíblia diz, com a história que a Bíblia diz. Dos povos antediluvianos, né? Eles acham muitas coisas dos povos antes do dilúvio, que eu acho que são os sumérios, né? Que tinha essa civilização bem moderna, né? Inclusive eles falam que eles tinham tecnologias que até hoje a gente desconhece, né? Como que eles conseguiam construir. E aí tem teorias de que um dia, se Jesus não voltar logo, né? Que vai acabar todo esse conhecimento que a gente acumulou, que tem hoje na internet, no Google, é só acabar a energia elétrica do mundo. Pronto, acabou. Acabou o conhecimento do mundo. Porque tudo que a gente conhece hoje está praticamente, né? Livros são muito poucos e os livros que a gente achar não vão ser suficientes para a gente acumular esse conhecimento e vai demorar. Então, se acontecer de acabar a energia elétrica, nós vamos voltar para a Idade da Pedra. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta para a Idade da Pedra. E se Jesus demorar para voltar, daqui a 2, 3, 4 mil anos, eles vão escavar e vão ver, nossa, existe uma civilização, né? Como é que eles sabiam fazer esses prédios altos? Como é que eles sabiam fazer essas máquinas, né? Eles não vão nem imaginar como que a gente conseguiu. E eles vão ter desenvolvido uma teoria lá para frente. Mas eu acho que não, acho que Jesus vai voltar logo e não vai ter isso não. Dá tempo de a gente responder mais uma, né? Então é a 63 agora, né? A Vilma. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono, mortos e tronos. Mortos e trono, né? Então, trono branco, né? Aquele que está sentado nos céus e a terra, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, e todos os mortos, os grandes e os pequenos, foram postos em pé diante do trono. Então, em pé ali, e aí a pergunta número 64 é a Tânia, para completar também. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, as palavras são livros, vida, julgados e obras, né? Aqui diz que, né, é um julgamento, é uma sessão, como que a gente fala? Como que é o termo? Sessão, né? É uma audiência, né? É uma audiência lá diante do juiz, o juiz é aquele que está branco, e aí vão ser apresentadas as provas. Quais são as provas desse julgamento? São os livros. E ainda um outro livro, o livro da vida. Então tem vários livros, e dentre esses livros tem um livro que é o mais importante, que é o livro da vida. Então nesses livros foram
o que diz aqui? Os mortos foram julgados segundo as obras, conforme está escrito nos livros. Então, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, está sendo registrado. Está sendo registrado num livro, né? E eu acho que vai ter muitos livros, né? Da sua vida, da vida de pessoas que viveram, né, todos esses tempos. Hoje somos cerca de 8 bilhões vivos, né? E aí mais os que morreram, né? Vai ter muito livro, né? E nesses livros vai estar escrito tudo. Então, não vai ter pressa, né? Não tem pressa, a gente tem eternidade aí para essa audiência. Ela tem hora de começar e não tem hora de terminar, né? Então, cada um vai estar de pé ali, vai ser, então, vai ser falado, ó, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, vai estar tudo lá. E aí, por último, vai consultar se o seu nome está escrito no livro da vida. Se tiver escrito no livro da vida, vai para eternidade, né, com Deus. Se não tiver escrito no livro da vida, vai para o fogo eterno, né? Vai ser lançado no lago de fogo. Então, o que você tem que garantir? Que seu nome está escrito no livro da vida. Tudo que vai estar escrito sobre você lá, não é que não importa, né? Mas não vai ter peso se o seu nome estiver escrito no livro da vida, né? Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer aquilo. Mas seu nome está no livro da vida? Tá. Não está, vai para o inferno. E como que a gente escreve o nome no livro da vida? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crê em Jesus e o seu nome será escrito no livro da vida, né? Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus para a salvação. E os seus pecados serão cancelados, né? Como fala lá em Atos, capítulo 3. O que você ia falar, Rafael? Yo voy a hablar, por ejemplo, cuando Dios dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí, Dios es el que, cuando habla de eso, está hablando de que parecido. Imagem e semelhança, parecido. Nós somos parecidos com Deus. Em que sentido? É claro que não do lado mal. Tudo que a gente tem de bom é porque Deus é parecido com Deus. É coisas que Deus coloca em nós. Bondade, né? Como que é? Os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando isso aparece em nós, é porque é o que nós herdamos de Deus. Aí ele fala também, um pouco antes, das obras da carne, né? As obras da carne eu não decorei, eu só pratiquei. As obras da carne, então, são a nossa parte, mas quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então nós temos aí muita coisa de Deus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, né? Porque nós herdamos muitas coisas de Deus. Vamos terminar então com uma oração? Pedir para o Alcir, por favor, nos dirigir.